Ontem, o candidato da coligação Guarabira Tem Jeito, Zenóbio Toscano, ele foi impedido de exercer o seu direito constitucional de ir e vir. O candidato, utilizando esse legítimo direito de ir e vir, de fazer a sua campanha eleitoral, estava aqui no início da noite num dos bairros de Guarabira, mais precisamente ali no bairro do Juá, quando percebeu que estava sendo seguido continuamente por um veículo, né? Ele inclusive mudou o seu itinerário para comprovar realmente que o veículo iria continuar seguindo, e foi isso que aconteceu. Ele estava cumprimentando eleitores nas calçadas e acabou por haver um incidente exatamente por conta dessa prática de tentar intimidar, de tentar evitar e até de impedir o direito de ir e vir do candidato fazer a sua campanha eleitoral. E vamos, neste momento, protocolar um pedido de direito de resposta, porque está havendo uma tentativa de desequilibrar o pleito, né? Se utilizando dos meios de comunicação, o poder dos meios de comunicação para desequilibrar o pleito. Os fatos que aconteceram ontem à noite foram completamente distorcidos hoje, repetidamente, por duas emissoras de rádio, de um empresário que publicamente apoia a candidatura adversária. E nós sabemos que um dos princípios basilares do direito eleitoral, no que se refere aos meios de comunicação, é o tratamento igualitário. Os candidatos precisam ser tratados da mesma maneira. E o que se buscou hoje foi tentar jogar o candidato Zenóbio Toscano contra a população. Infelizmente, não é preciso fazer nenhum esforço mental para se saber que esse é o objetivo. Abandonou-se o jornalismo, se abandonou o bom jornalismo para fazer propaganda política nas duas emissoras hoje pela manhã. Infelizmente, eu repito, a Rádio Cultura, de uma grande história no jornalismo, a pioneira, uma escola do rádio, infelizmente abandonou hoje pela manhã o jornalismo para fazer política partidária. Infelizmente. Eu vou ler para os nossos ouvintes aqui o teor do boletim de ocorrência registrado pelo candidato Zenóbio Toscano ontem à noite, logo após os fatos, na delegacia de polícia. Diz o boletim de ocorrência: certifico, em razão do meu ofício e a requerimento verbal de pessoa interessada. Aí tem aqui a autoridade policial presente, Ivanildo Moraes de Medeiros, delegado de polícia, comigo escrivão, que compareceu o senhor Zenóbio Toscano de Oliveira, a qualificação de Zenóbio Toscano, o qual fez o seguinte registro. Vamos então aos fatos que foram registrados ontem. Que hoje, aproximadamente às 21h50, portanto ontem, logicamente, estava no veículo de sua filha, na companhia de Franklin Santos Dias, José Roberto Alves de Souza e Jonas Ferreira da Costa, transitando pelo bairro do Juá, entregando umas plaquetas com a figura do gato preto para umas crianças que estavam na calçada, quando teve a impressão de estar sendo seguido por um veículo de placas OET 7707, de placa vermelha, tipo táxi, modelo Corsa de cor prata, que dirigiu-se então para o conjunto Nossa Senhora Aparecida com o intuito de confirmar se estava sendo realmente seguido, e o veículo continuou lhe acompanhando, momento em que o noticiante retornou para o bairro do Juá, e o Corsa novamente continuou lhe seguindo, que o noticiante então pediu a Franklin, que era o condutor do veículo, que fizesse uma manobra para retornar e verificar se realmente estava sendo seguido, ocasião em que o veículo Corsa parou.
que o noticiante então teve a certeza de que estava sendo seguido, tendo este descido do veículo e ido ao encontro do Corsa. Ao se aproximar, o motorista do Corsa baixou o vidro e foi identificado como sendo o sargento PM Genival, que o noticiante acionou a polícia militar e com a chegada de uma viatura policial, o noticiante solicitou ao capitão PM Jales que fossem identificados os demais ocupantes, além de verificar a existência de armas no interior do Corsa, que neste momento chegou em um outro veículo, o coronel Alencar, candidato a vice-prefeito, o qual, sem qualquer questionamento, já veio levantando a camisa para demonstrar e dizendo que não estava armado, o que levou o noticiante a supor que este havia deixado a arma no carro e que o seu acompanhante, o Major Trindade, estaria portando uma arma. Que os ocupantes do Corsa eram o cabo PM Juvino, um senhor chamado Fernando Camutanga, o qual é funcionário da prefeitura desta cidade, e o senhor Paulinho, ex-vigilante do Hospital Regional de Guarabira, sendo este último cunhado do candidato a vereador Dudu Brito. Que neste momento aproximou-se o Major Trindade mostrando um porte de arma e dizendo que tem condições legais de andar armado e que estava armado, tendo o sargento PM Genival utilizado-se da mesma ação. Que neste momento chegou o Major Givaldo, subcomandante do 4º BPM, e pediu que se desfizesse aquela aglomeração e que o noticiante se dirigisse até a delegacia para registrar a referida ocorrência. É o que contém o original da ocorrência. O referido é verdade do fé. Guarabira, 5 de outubro de 2012. Este é o relato feito por Zenóbio Toscano ontem na delegacia de polícia, narrando o que realmente aconteceu. Infelizmente, repito, os fatos foram completamente distorcidos hoje pela manhã pelas emissoras de rádio pertencentes ao empresário João Rafael. Estamos tomando as providências cabíveis judicialmente, solicitando o direito de resposta sagrado, porque foram atribuídas expressões a Zenóbio Toscano, expressões estas que ele não disse, e que inclusive as emissoras de rádio disseram que iriam colocar no ar e não colocaram, porque elas não foram ditas. E todos os fatos foram distorcidos no sentido de beneficiar um candidato e prejudicar o outro. Era tão interessante que se apurasse como de fato as coisas aconteceram, o que realmente aconteceu e se divulgasse. Era tão bom para a democracia, para ambos os candidatos. Para o bom jornalismo também. Para o bom jornalismo, para a democracia, para a paz da nossa cidade, né? Mas infelizmente nós, repito, grandes profissionais que compõem a Rádio Cultura e a Rádio Rural, mas a gente sabe que há determinações, né, para que se faça determinado comentário, se crie determinada linha de comentário. Então isso realmente é muito ruim para a democracia, para o pleito e para as próprias emissoras de rádio, né? Infelizmente, nós só temos a lamentar. Esse não é o primeiro episódio nessa campanha, né? Não é o primeiro episódio, porque nós já tivemos outros episódios, né? No sentido de intimidar, no sentido de fazer com que a nossa militância esmoreça, mas isso não vai acontecer, né? A coligação Guarabira Tem Jeito, que tem como candidato a prefeito Zenóbio Toscano, diante de fatos tão denigrantes, diante de fatos que tentam macular a eleição, não poderia ficar inerte. E o Corpo de Advogados trabalhou e, neste momento, acabou de protocolizar um pedido de direito de resposta, bem como um pedido para que fosse proibida a veiculação das matérias já citadas, uma vez que elas destoam totalmente da verdade. Pelo boletim de ocorrência, pelos fatos lamentáveis que aconteceram ontem, o que foram veiculados de manhã não diz respeito à verdade, até porque quem conhece o candidato da coligação Guarabira Tem Jeito sabe que ele nunca faltou com respeito, nunca faltou nunca deixou de agir como deve agir um cidadão, ele que tem um grande amor por Guarabira, ele que procura tratar Guarabira da melhor forma possível, e atribui
atribui a ele citações, informações depreciativas, é uma forma de prejudicar o pleito, de trazer prejuízo. E eu quero nesse momento tranquilizar a população de que a Justiça Eleitoral está bastante atenta. Fizemos o que temos que fazer, o comunicado formal ao juiz eleitoral, que sempre tomou e vai tomar as medidas cabíveis. Não tenho dúvida que o doutor Gustavo, ao analisar o pedido, ele vai analisando os fatos que aconteceram ontem, vai tomar medidas aqui na cidade para que faça do que ocorreu ontem não volte a ocorrer. Então nós confiamos plenamente na Justiça Eleitoral, temos certeza de que as pessoas que se utilizaram de meios indevidos não vão mais fazer, bem como as notícias que foram lá, aquelas que não dizem respeito à realidade, a gente tem certeza também de que os meios de comunicação serão coagidos pela Justiça Eleitoral a restabelecer a verdade. De modo que eu gostaria de deixar a população tranquila e que a coligação Guarabira Tem Jeito está tomando todas as providências cabíveis no sentido de fazer com que a lei seja cumprida, que é o desejo de todo, e tendo o juiz eleitoral que nós temos, que é dedicado, que é competente, que é responsável, certamente ele vai tomar as medidas cabíveis para fazer com que as coisas voltem aonde deveriam estar, ou seja, voltemos a ter a tranquilidade aqui dos guarabirenses. Zenob ia passando no local aqui na minha rua, ele chegou mais na frente, veio a curva do carro e outro carro atrás dele. Ele voltou, um carro parou na frente dele, ele foi descer do carro, perguntar o que estava vendo, perguntar o que estava acontecendo para ele estar seguindo ele. Aí ele disse que ele não era bandido, Zenob disse que não era bandido para ele estar seguindo. Aí os 3 cabas que estavam dentro do carro se ficaram alterados. E um veio a falar besteira com o Zenob. O Zenob estava ficando já um pouco nervoso, o segurança dele chegou para tirar, e começou o tumulto, e começou a encher de gente, e acabou dando o que deu, que todo mundo já sabe, aquele moído, o moído que deu aí todo. E outro aí, ele não saiu daqui algemado, como o povo disse, que ele saiu algemado, saiu preso, não. O Zenob foi sim prestar queixa na delegacia contra os rapazes que é policial, que estava de folga, e foi prestar queixa contra ele, que estava seguindo ele, já vinha há muito tempo. Ele parou para perguntar o que estava vendo. Mas isso que eu vi aqui não foi nada que do povo estão contando aí. O povo quer fazer um bicho de 7 cabeças de um negócio que não aconteceu. Se falou também que o candidato tinha chamado as pessoas que estavam no carro de bandidos. Você ouviu isso? Não. O candidato estava do lado dele, ele não chamou ninguém de bandido. Ele disse que vocês estão pensando que eu sou bandido para me seguir. Foi isso que ele falou, não chamou ninguém de bandido. Ele falou que estava dizendo que não era bandido, para ninguém estar seguindo ele. Foi isso que ele falou, estava do lado dele e estou aqui para testemunhar a favor dele, qualquer hora que ele precisar. Não apenas você, mas outras pessoas viram também, né? Muitas pessoas que estavam aqui na rua, que na hora que começou a zoada, muita gente veio à rua, viu o que estava vendo, e viu que era ele que estava moído com ele. Mas não é nada que o povo estou falando, que ele ameaçou o povo, chamou o nome com o povo, chamou palavrão aí, nada disso. O que ele fez, simplesmente perguntou, eu sou bandido para você estar me seguindo? Aí o homem lá falou outras coisas, eu não entendi o que ele falou, aí ficaram azoados, aí foi enchendo de gente e o tumulto ficou. Bom, uma rádio hoje aqui em Guarabira disse que o candidato envolvido nessa questão tinha chamado a cidade de cocô. Aconteceu isso? Não. No momento que eu estava o tempo todinho, até ele ir embora para a delegacia, ele não tinha dito nada disso, não. Aí o povo quer inventar aí conversa que não aconteceu.